Professora Rosângela Vick. Hoje o vídeo vai ser sobre algumas considerações importantes sobre a redação do Enem. Por quê? Porque às vezes o aluno ele se prepara muito para o conteúdo, ele se prepara muito para a questão do texto dissertativo, argumentativo, mas às vezes ele deixa alguns detalhes de lado, não presta atenção e às vezes ele perde 200 pontos porque ele não prestou atenção, às vezes, em nenhum detalhe. Então, eu fiz um vídeo bem curto, uma aula bem curtinha, só para algumas considerações gerais. Esse é o primeiro vídeo, a primeira dica. Vou gravar outros de outras dicas para vocês. Preste atenção. Então, eu quis começar com esse tópico porque eu considero muito importante. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Há vários fatores e esses aqui são super importantes. E às vezes o aluno ele fica tão concentrado só no tema e ele às vezes deixa de fazer algum detalhe e ele vai perder nessa brincadeira 200 pontos. E se você perder 200 pontos, você vai ficar lá embaixo. Porque a redação ela tem um peso alto na sua média da sua prova do Enem. Tá? Ela vale 1000 pontos. Então você não pode brincar na hora da redação. Então vamos lá. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Fuga total ao tema. Se o tema da tua prova é a persistência da violência contra a mulher, e você vai falar sobre outro tema completamente diferente, achando que o avaliador da banca não vai ler a sua redação, você está totalmente enganado. Não adianta escrever qualquer coisa. O avaliador vai ler a sua redação, do começo ao fim. São muitas pessoas, são muitos alunos, são muitos candidatos, mas eles distribuem uma quantidade diária para os avaliadores. Eles não vão ficar fazendo isso, corrigindo as redações. Então, tenha certeza que alguém vai ler e vai corrigir a sua redação. O outro tópico, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Se o candidato for para a prova achando que ele vai escrever um texto narrativo, um contar de uma história, ele vai ganhar 0. Se ele escrever um texto descritivo, ele vai ganhar 0. Se ele escrever um texto injuntivo, ele vai ganhar 0. A banca quer texto dissertativo argumentativo. É esse o texto que ele quer. E tenham cuidado, porque tem aluno que ele escreve com esquema dissertativo, mas o dissertativo expositivo, porque o dissertativo nós temos 2. Quais são as tipologias textuais? Quais são os tipos de tipo textual que nós temos? Texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo e texto injuntivo. Só que o Enem ele cobra o dissertativo argumentativo. Qual a diferença, professora? O dissertativo expositivo ele só expõe opinião, ele só expõe ideias, informações. Ele é tipo uma reportagem. Só está expondo ideias. Já no argumentativo, não. E você tem que se posicionar diante de um problema. A banca quer saber até que ponto esse candidato é crítico, qual é o nível de criticidade desse candidato. Então, você tem que se posicionar. Então, o tipo textual cobrado na banca é dissertativo, argumentativo. Se você colocar narrativo, injuntivo, vai ganhar 0. Se a sua redação, outro tópico, se você escrever até 7 linhas, você ganha 0.
Agora, professora, 8, eu ganho 0? Mas você não vai escrever 8, 9, 10 linhas, né? Porque se eu ensino que a introdução você tem que fazer do máximo de 6 a 8 linhas, se você entregar uma redação com 8 linhas, você só fez a sua introdução. Então, não tem como o aluno, se o aluno entregar até 10, até 15 linhas, eu acho que é pouco, tá? Cópia integral de textos da prova de redação ou de caderno de questões. Você sabe que você tem na tua prova de redação, a banca apresenta 4 textos motivadores. Há alguns alunos que eles fazem cópia de alguns parágrafos, misturam um pouquinho, criam um monstrinho, né? Pega um parágrafo de um parágrafo de outro, você vai ganhar 0. Porque os avaliadores, eles conhecem os textos motivadores, porque os textos estão na prova. Você não pode tirar parágrafos, nada. Professora, por que tem os textos motivadores? É simples. Os textos motivadores, eles estão na prova do Enem para delimitar um assunto, para fazer um recorte do assunto. Porque violência contra a mulher, se ele simplesmente colocasse violência contra a mulher e não direcionasse, se eles colocassem só violência e não colocasse que era violência contra a mulher, ou no social, ou no psicológico, ou no profissional, não sei. Vai depender dos textos motivadores. Então, você tem que ler todos os textos e ver o que ele está direcionando. Qual o recorte que a banca está fazendo para você? Entendeu? Não, todos os textos estão dizendo, todos os textos estão contemplando a violência contra a mulher na área profissional, na área social, na área política, todos eles. Então, a sua redação vai ser com esse tema delimitado. É violência contra a mulher, mas no aspecto profissional. É violência contra a mulher no aspecto psicológico. Mas você tem que ler os 4 textos motivadores. Ali é apenas para direcionar em qual recorte você vai fazer a sua redação. Porque em 30 linhas é praticamente... não tem como você escrever, esgotar em todos os aspectos um tema. Ninguém consegue esgotar, você consegue escrever, mas esgotar não. Então, os 4 textos motivadores, eles servem para isso. Porque muitos alunos perguntam, professora, precisa ler os textos motivadores? Se eu não posso copiar, se eu não posso tirar? Precisa. Eles não estão lá à toa. Agora, a única coisa que você pode pegar dos textos motivadores, se tiver um artigo da Constituição, se você, em outro vídeo, eu irei ensinar sobre a contextualização, tá? Se você tem um dado histórico, a Constituição, um dado estatístico, você pode pegar. Mas por que pode pegar esse e não pode pegar outro? Porque um dado estatístico é um dado que todo mundo pode ter lido em alguma fonte e você pode ter gravado, guardado para você. Entende? A Constituição, muitos alunos memorizam alguns artigos que servem para qualquer tema polêmico. Então, dado estatístico você pode pegar. Se tiver um artigo da Constituição, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você pode pegar. Você não pode pegar parágrafos. Tá? Outro tópico.
impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha. Tem candidato que desenha, rabisca, escreve palavrões, vai ganhar 0. Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara, também tira 0. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Se tiver alguma parte, tá, aquela primeira lá, aquela primeira, se você, toda a sua redação não tem nada a ver com o tema, aí é 0. Mas se nos parágrafos tiver alguma coisa que está desconectada, você também tira 0. De repente você escreveu a tua introdução legal, aí você quis enrolar, escreveu qualquer coisa no desenvolvimento. Você se perdeu, fugiu ao tema. É 0 também. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Também é 0. Texto predominante ou integralmente em língua estrangeira. Se você pegar, escrever a tua redação para debochar da banca em inglês, você vai tirar 0, porque tem que ser em língua portuguesa. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito fora dela. Se você entregar a sua folha em branco e escrever alguma coisa fora, atrás, você também ganha 0. Então, são alguns detalhes que, às vezes, o aluno está preparado, mas ele faz uma gracinha, ele perde pontos. E eu esqueci de colocar aí um tópico que muitos alunos eles têm dúvida. Errou uma palavra, escreveu uma palavra errada. Tinha que escrever com S, escreveu com Z. Lick paper, borracha, não. Você pega a caneta, coloca uma linha horizontal na palavra e você vai reescrevê-la ao lado. Dessa forma, eles aceitam. Se rasurar, se pintar toda a palavra, eles não vão aceitar também. Tá? Competências. A prova do Enem, você será avaliado em 5 competências. E às vezes o aluno não tem noção, ele não tem noção. E eu acho isso muito importante quando você vai fazer uma prova, você saber como você será avaliado. Como você será avaliado? Porque os meus estudos, eles precisam contemplar essas competências. Porque se o aluno está estudando uma coisa que não vai ser cobrado, ele está perdendo o tempo dele. Ele tem que estudar sendo orientado porque como ele vai ser cobrado na prova. Então, eu acho esse aspecto muito importante. Como você vai ser avaliado? Como será cobrada a sua prova? Como vai ser a sua nota? Então, são 5 competências. Então, vamos lá. Primeiro, você vai ser avaliado, os 2 professores irão avaliar a sua prova. Caso haja discrepância entre as notas, você vai para um terceiro. Se persistir a discrepância, aí vai para uma banca. Aí a tua prova vai para uma banca. O que é considerado discrepância? Se a diferença da média de um avaliador para o outro avaliador for de 100 pontos para acima de 100 pontos, aí vai para um terceiro avaliador. Ou também, se for uma nota superior a 80 pontos em cada competência, nenhuma das competências, em uma apenas, um deu uma nota, o outro deu 80 a mais, também vai para o terceiro avaliador. Então, preste atenção nisso, tá bom? E como vai ser a tabela? Cada competência, ela tem uma nota de 0 a 200, que daqui a pouquinho eu irei explicar. A competência 1. O que é cobrado na competência 1?
Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui é toda a parte gramatical. Acentuação, pontuação, regência, orações, tudo. Toda a parte gramatical é cobrada na competência 1. Então, o avaliador vai olhar, vai ler a sua redação. E ele vai avaliar. Está com o português perfeito, pontuação, concordância, regência, acentuação, crase. Está tudo perfeito. Orações coordenadas, orações subordinadas, conectivos, coesão, coerência. Está tudo perfeito? Ele ganha 200 pontos. Se tiver mediano, se tiver insuficiente, daqui a pouquinho você vai ver a tabela. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Essa questão aqui está valendo 200 pontos. E o aluno, por não conhecê-la, ele não consegue esses 200 pontos. Professora, o que significa isso? Conceito de várias áreas de conhecimento. É você, não é nada mais, nada menos, que você pegar uma alusão, uma citação, uma informação de uma outra área de conhecimento. Você pode buscar na química, na física, na história, na geografia, no cinema, na literatura, na música, na política, em um filme, e trazer essa informação de um filósofo, um psicólogo famoso, trazer essas informações de outra área de conhecimento, que não seja de língua portuguesa, trazer de outra área de conhecimento e fazer a contextualização com o seu tema. Ou convergindo as ideias ou divergindo. Ela pode estar de acordo com a sua tese ou ela pode estar contrária. Para você construir e desconstruir. Isso é uma técnica muito legal. Você pegar uma informação que não é a sua, você joga na sua redação, construindo, e depois você desconstrói. Aí você forma o seu texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Bom? Então, isso aí, a maioria dos alunos não fazem isso. Você vai fazer. Você vai aprender a fazer. E você vai conseguir. Quer dizer, se você lá na competência 1, teu português for mediano, aí você tira 160, se for mediano. Se você conseguir trazer um tópico de uma outra área de conhecimento, uma citação de um filósofo, Platão, Aristóteles, ou da literatura, do filme, então você já tem 160 que você foi mediano em português. Mais 200 porque você trouxe essa alusão, você trouxe essa citação de uma outra área de conhecimento, você já tem 360. Já tem 360. Então, você já está na frente aí de muitos que desconhecem isso aí. Muitos desconhecem. Eu tirei essa aula de hoje da cartilha do INEP, do Enem. Só que o aluno recebe, mas ele não lê. O aluno não lê. Por isso que essa aula é importante. Porque aqui eu fiz um resumo das coisas essenciais para vocês. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui é o tipo textual que você tem que escrever. Dissertativo argumentativo. Não pode fugir. Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você tem que fazer com a tese, o tema, a contextualização. No desenvolvimento, eu geralmente ensino com 2 parágrafos de desenvolvimento. E num terceiro, conclusão, tem que ter a proposta de intervenção social. O que é isso, professora? Tem um vídeo sobre isso. A proposta de intervenção social é qual a tua saída para o problema apresentado na tua redação. Você
tem que dar uma saída. Você tem que... Como é que você vai resolver o problema que você apresentou na sua redação? São uma proposta de intervenção. É a sociedade ajudando, são os políticos ajudando, é a sociedade brasileira, é o povo. Quem? Qual vai ser a proposta para a tua redação? Mas no outro vídeo, tem um outro vídeo explicando sobre isso. Competência quarta, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os conectivos, a coesão e a coerência. Às vezes um texto ele tem coesão e não é coerente. Às vezes ela é coerente e não tem coesão. Você tem que ter a coesão e a coerência. Coerência é quando faz sentido. Tem gente que coloca conectivos que não fazem sentido do assunto que ele escreveu naquela frase. Tá? E a coesão é quando você tem os conectivos, os mecanismos conectivos certinhos, com o significado certinho e fazendo toda a estrutura do texto. Você não pode jogar uma frase lá e não ligar um parágrafo ao outro, um período ao outro. Você tem que fazer esses elos. Não colocando os conectivos, você perde aí pontos. Então, vamos colocá-los. Competência. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Muitos alunos perdem nesse quesito aí, perdem 200 pontos, porque eles escrevem propostas que não podem. Jogar uma bomba numa comunidade, matar quem roubou, matar os ladrões. Você não pode ir contra os direitos humanos. Você tem que respeitar. Então, você tem que fazer uma proposta de intervenção social que respeite, que tenha um respaldo dentro dos direitos humanos. Então, para isso, era bom até você fazer uma lida. Os direitos humanos, respeitar a vida, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, as diversidades. Né? Se você tem uma intolerância religiosa e comete um ato agressivo, você está ferindo os direitos humanos. E você vai perder pontos se a tua proposta for essa. Você não pode. Teve uma vez que um aluno, ele fez uma proposta na minha redação que seria bom para acabar com a pobreza se acabasse com a comunidade, com as comunidades, jogando bomba, matando pessoas. É zero. Você não pode nunca... A tua redação pode estar perfeita se na tua proposta de intervenção, que é lá na conclusão, você escrever isso daí, essa violência, a falta de respeito às pessoas, à vida, você vai ganhar zero também. Tá bom? Então, preste atenção nesses tópicos e agora você vai ver, eu vou explicar sobre a pontuação, tá? Então, aqui são as notas. Vocês viram lá que são 5 competências. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Em cada competência, o avaliador vai ver na sua prova de 0 a 200. Em cada competência. Se são 5, um total, a nota 1000 pontos, né? Então, se você tirar 200, é que naquela competência você atingiu tudo. Você está excelente. São 5. A competência 1. Se você não teve nenhum erro gramatical, você ganhou 200. Se você teve um errinho ou outro, você ganhou 160. Se você for mediano, 120. Se for insuficiente, 80 pontos. Se for precário, 40 pontos. Se fugir totalmente do padrão da língua portuguesa, você demonstra desconhecimento total da gramática. Aí você leva 0 na competência 1. Na competência 2, nós vimos
aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não consigo colocar, né? Na competência 2 é sobre... Competência 2 é sobre o tema. Enfim, cada competência tem lá, você tem que ler, né, se tiver fora do padrão do tipo textual, se tiver fuga ao tema. Então, cada competência vai ser de 0 a 200. Então, daquelas 5 que nós estudamos, aí você vê, entendeu? E analisa. Que aí depois, quando você receber essa nota, aí você vê se tiver alguma coisa errada, você pode contestar, mas geralmente não dá em nada. Tá? É tentar gabaritar, tirar 1000 para não... Porque a média geralmente é 560, 570. Se você tirar acima disso, você está ótimo. Tira 600, 700, 800, está ótimo. Eu acho que ano passado, só 53 ou 57 alunos conseguiram 1000 pontos. Quer dizer, os alunos não estão escrevendo, né? Não estão escrevendo. Esse tópico, fuga e tangenciamento. Quer dizer, fuga, já expliquei. Se você escrever totalmente diferente da proposta da banca, é 0. Tangenciamento é um pouquinho diferente. Você fica preso só a alguns detalhes da tua redação. Você fala só parcialmente, você não fala sobre todo o tema. Aí você vai perder pontos se você tangenciar o tema. Fuga, se você fugir ao tema, é 0. E se você tangenciar, você perde. Eu não sei se... Eu não li na cartilha, mas eu não sei se é 50% que você perde, eu não sei. Mas você perde bastante pontos se você tem o teu tema lá e você tangenciá-lo. Você escreve só uma parte do tema. Porque quando o aluno recebe o tema, parece que ele fica preso... Aqui, um exemplo, quer ver? Tema 1. Desafios de viver em rede. Os limites entre o público ou privado. Como seria se você fugisse ao tema? Se você escrevesse sobre outra coisa, sobre desafios no futebol, desafios na tecnologia, não, desafios na educação pública. Você fugiu ao tema. Agora, tangenciamento é você, vamos supor, desafios de viver em rede entre os limites do público ou privado. Você só fala do privado. Você esqueceu do público. Ali está os limites entre o público e o privado. Aí o aluno vai e escreve só sobre o público. Os limites públicos. Aí ele está tangenciando, vai perder muitos pontos. Desafios de viver em rede. Se ele coloca os limites entre o público e o privado, mas ele esquece de colocar desafios. O tema da tua redação tem que estar, você tem que escrever sobre cada palavra. As palavras não estão ali à toa. As palavras estão ali com este propósito, com esta intenção. Então, você tem que escrever usando todas as palavras, tá? Tema 2. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, qual é o tema aqui? O problema é o surdo, tá? Mas é a formação educacional do surdo. Não é problema financeiro, pode acarretar, mas não é o problema financeiro, não é o problema psicológico, emocional, é a formação
educacional dos surdos no Brasil. E outra coisa, desafios. Não é para falar dos problemas do surdo, das deficiências do surdo. São os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Você tem, quando receber o tema, você tem que falar, prestar atenção no conjunto das palavras que estão inseridas no tema, analisá-las, ver qual é, número 1, qual é a mais importante. Aqui no caso, a mais importante, surdo. Depois, a formação educacional. Depois, os desafios. Você tem que falar sobre, e no Brasil, você tem que falar sobre tudo. Você não pode falar sobre desafios para a formação educacional dos surdos na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos. É no Brasil. Tá? E não é qualquer formação, é formação educacional. E não é qualquer coisa, são os desafios. Então, não faça tangenciamento de um tema. Tangenciar, você perde a metade dos pontos. Tangenciar é você tem um tema, é você falar parcialmente sobre esse tema. Você tem que falar sobre tudo. Teve um ano que foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Não é em qualquer lugar, é no Brasil. E é violência contra a mulher. E é persistência. O que acontece ainda no nosso dia a dia. Tá? Assuntos, textos motivadores, título, tema, fuga e tangenciamento. Assunto é o global. Assunto é o global. O tema é um recorte desse assunto. Poluição. Poluição é um assunto. Agora, é poluição sonora? É poluição ambiental? Que tipo de poluição? O tema é um recorte daquele assunto maior. Tá? Textos motivadores são 4, que eles colocam lá apenas para você direcionar, para fazer um recorte do assunto. Né? Título, você pode colocar ou pode não colocar, porque eles não irão corrigir. Tem gente que gosta de colocar o título para tipo de direcionar, mas não há necessidade. E se você colocar o título, já está contando a linha. Não pule. Tem gente que coloca o título, pula uma linha, não pule, porque você vai precisar talvez dessa linha. São apenas 30 linhas, você não pode escrever atrás. Você tem que escrever dentro das 30 linhas. Então não pule linha. Muitos alunos têm essa dúvida, posso pular, posso não pular? Agora, se você fez um rascunho e você utilizou 25 linhas, se você quiser pular, não há problema algum. Tá? Fuga e tangenciamento, eu já falei. Fuga é quando você escreve um texto que não tem nada a ver com o tema da banca, do Enem. Você criou um texto lá para enrolar. Só que você vai ganhar 0. E o tangenciamento é quando você tem um tema e você fala apenas um aspecto desse tema. Você não aborda todos os tópicos. Você se prende apenas em um, achando que, não, vou falar só sobre o privado, ou só sobre o particular, vou falar só dos desafios. Não, você tem que falar sobre tudo, tá bom? Para evitar que seja atribuída nota 0 a seu texto por fuga ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca irá saber sobre o que você vai falar, não é suficiente. Por isso, muita atenção à abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. Tá? Você tem que dizer, colocar no papel o que você pensa sobre aquele tema, a sua proposta, os seus argumentos, para tentar convencer o leitor sobre o seu posicionamento. Tá? Porque você não pode deixar subentendido, a banca não sabe o que você pensa, então você tem que escrever.
Então, estou focando muito sobre essa questão de diferenciar um dissertativo expositivo de um dissertativo argumentativo, porque os alunos têm essa dificuldade. Tem alunos que só colocam ideias, 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 ideias. Ele não se posiciona, então ele vai perder 200 pontos. Se você não colocar esse tipo textual, você perde 200 pontos. Entendeu? Não, se você não colocar o tipo textual, é zero. É zero. Se você tem que, aquela competência, acho que é 4 ou 5, você ganha zero. Tá? E nessa competência. Então, argumentativo, ele defende uma tese. O que é tese? É opinião. Ele argumenta. Ele defende uma tese. E dissertativo, ele utiliza explicações para justificá-la. Então, o argumento, ele defende a tese. E o dissertativo, ele utiliza as explicações. Texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamental com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. Aqui, né, nessa parte aqui, é quando você coloca, faz paralelos, coloca exemplos, coloca dados estatísticos, uma informação atual, uma notícia que repercutiu muito, aí você coloca aqui para dar base à sua argumentação, à sua tese. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo se combinar os dois princípios de estruturação explicitados a seguir. Se você conseguir colocar os dois, tá? Você tem um texto dissertativo argumentativo. Se você só colocar ideias, 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 vai ser um dissertativo expositivo, que não é o nosso caso. O caso do Enem é dissertativo argumentativo. Você tem um tema. O que você pensa? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Mas você não basta dizer só a sua opinião. Você tem que dizer a sua opinião e você tem que, através das explicações, tentar justificá-las. Como? Com paralelos, com exemplos, com citações, com dados. Você não pode falar. Então, gente, chegamos ao final, né? Um resumo aí do que foi umas dicas. Depois procurem lá o vídeo que eu fiz sobre como fazer a introdução. Eu já fiz 2. Fiz um geral e fiz um como se faz a introdução passo a passo, com contextualização, tema, tese, tudo direitinho. Aí vocês podem procurar lá. Fuga ao tema ou tangenciamento, né? Não fuja ao tema. Porque se você fugir ao tema, você vai ganhar 0. Tá? E como é que você tira 0? Quando você escreve um tema que não está sendo cobrado, solicitado pela banca. Você escreveu qualquer coisa para enrolar. Eles vão ler, os avaliadores, e vão te dar 0. Então, não escrevam qualquer coisa. Tangenciamento. Tem o seu tema. Não fique preso apenas de uma palavra ou 2. O tema geralmente é extenso, tem 4, 5 palavras. Prestem atenção em cada palavra desse tema. Porque se você ficar preso só em uma palavra, você está tangenciando o tema e você vai perder pontos, e muitos pontos.
Tipo textual exigido pela banca do Enem, dissertativo argumentativo. Já foi explicado. Tá? Não basta você só expor ideias. Você tem que expor ideias e tem que se posicionar. O avaliador tem que, ao ler a sua redação, perceber a sua posição. Se você está convergindo ou divergindo do tema. Tá? E outra coisa, um detalhe aqui. Você não pode colocar eu sei, eu acho, eu penso. Ué, professora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o que eu acho sem colocar a primeira pessoa. Você vai colocar num coletivo. A prova do Enem, ela tem esse particular, né? Ou esse texto dissertativo argumentativo, ele tem esse particular, porque cada tipo textual tem a sua estrutura. E a estrutura desse tipo textual é a imparcialidade. São os parágrafos, né? Competência, tem 5 competências. Você tem que saber, você tem que estudar as competências, porque você vai ser cobrado língua portuguesa, trazer uma área de outros conhecimentos para a tua redação, o tipo textual dissertativo argumentativo. Então, cada competência é de 0 a 200. A estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Sabendo que a introdução é mais ou menos de 5 a 8 linhas. O desenvolvimento são 2 parágrafos, cada parágrafo com 10 linhas cada parágrafo, uma média. E a conclusão com a proposta de intervenção social, a retomada ao tema e a proposta de intervenção social, quem vai fazer, como vai fazer, em cima da problemática que você apresentou. Tá? Evite tirar 0, porque se você tirar 0, tua nota vai cair muito, vai despencar, né? Não use trechos, parágrafos dos textos motivadores, não pode. Os textos estão ali apenas para fazer um recorte, tá? Você vai ler todos os 4. E eles estão direcionando para o seu tema. Eles têm um assunto geral e ele vai direcionar para o seu tema. E você vai perceber através dos gráficos, das estatísticas, das leis. Eles colocam vários textos versáteis para o aluno ler todos eles. Tema relacionado ao Brasil. O tema é relacionado ao Brasil. Se você quiser escrever alguma coisa que aconteceu fora e repercutiu aqui, beleza. Mas você não tem que fazer uma tua redação a violência dos Estados Unidos, a violência no Iraque, na Síria. Não. Você tem que falar sobre o problema do Brasil, tá? E você pode perceber, você pode pegar lá os textos, os temas de todas as provas do Enem, sempre vai abordar um problema social, a cidadania, a ética, problemas ambientais. Política, eu ainda não percebi. Eu acho até que eles não colocam política, porque senão vai ser um problema seríssimo, né? Se eles colocarem política. Geralmente é social, pessoal, ético, cidadania, ambiental, tá? Mínimo 8 linhas e máximo 30. Mas, como eu te falei, se eu ensino uma introdução no máximo 8 linhas, se você entrega uma redação em 8 linhas, você só fez a introdução. Tem que ter, na média, de 25 a 30 linhas. Quem faz uma redação com menos de 25 linhas não desenvolveu bem o seu desenvolvimento. Os argumentos foram fracos. Tentem fazer 30 linhas. Tá? Não é exigido o título na redação. Se você quiser, porque você se sente melhor colocando o título, mas ele não vai contar em nada. Não conta. E ele conta na linha. Porque se você coloca o título lá, já é uma linha que você já gastou. Tá bom?
Então, aqui a nossa aula de hoje, as dicas, nós encerramos hoje. Tem outros vídeos que vocês podem pesquisar. E vou terminar com uma frase de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Boa pesquisa, cuidem da sua saúde física e mental. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá na plataforma. Tá? Boa pesquisa.